Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para estudar nossa sexta lição. Hoje, nossa sexta lição, vamos começar o nosso estudo sobre o livro, a vida, a história envolvendo a rainha da Pérsia, a rainha Esther. Até a nossa quinta lição, nós estudamos o livro, a vida de Ruth, aquela moabita que ficou viúva, decidiu abandonar sua terra, sua parentela, para seguir sua sogra Noemi. Deus abençoou essa dedicação de Ruth, lhe dando um casamento com um primo próximo, um parente próximo de Elimeleque, o esposo de Noemi. Ruth acabou entrando na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos tratar a respeito daquela judia que saiu de uma situação de escrava, a rainha do Império Medo-Persa, o império que reinava mais poderoso da época, tá? Então, o título de nossa sexta lição é O Livro de Esther. Vamos começar estudando sobre a história, sobre todo o contexto que envolve a Esther. Esther, nome persa, o nome dela hebraico é Hadassa, e o que levou a Hadassa a chegar à posição de rainha do império mais poderoso da época, o reino medo-persa. Em 539, aproximadamente, ali ele chegou ao poder ao conquistar o reino babilônico, tá? A capital era Suzã, e é nesta capital onde todo este cenário, todo esse contexto envolvendo essa história que envolve aqui o livro de Esther. Nosso texto bíblico está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, nosso texto áureo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que leve ao cumprimento de seus eternos propósitos. Os objetivos desta nossa lição, os 3 tópicos que estaremos estudando: apresentar a organização do livro de Esther, explorar o contexto histórico do livro de Esther, e expor o propósito e a mensagem do livro de Esther, tá? Então, nós concluímos já o livro de Ruth. A partir de agora, vamos começar a estudar o livro de Esther. Enquanto o livro de Ruth era cheio de referências ao nome de Deus, tá? O livro de Esther, por sua vez, não tem característica, não fala o nome de Deus. Não existe ali uma referência ao nome de Deus no livro de Esther, tá? E isso não quer dizer que Deus não estava agindo na história, em todo o cenário envolvendo ali todo aquilo que estava acontecendo ali na Pérsia, ali em Suzã, o plano ardiloso de Amã para exterminar os judeus e a providência divina através de Mardoqueu, o tio de Esther, da própria rainha, e tudo o complô envolvendo ali a morte do rei e Mardoqueu
tendo conhecimento, anunciando a Esté levando essa informação até o rei e livrando o rei. Então, Deus estava agindo na história, no contexto ali dos judeus que ficaram na Babilônia, tá? Não voltaram para Israel, para Jerusalém, mas Deus estava agindo ali através dos seus servos, através de Mardoqueu, através da rainha Esté, para livrar o seu povo do extermínio, tá? Então, nem por isso o agir de Deus deixou de ser patente ali no livro. Esté não contém alusão direta, novamente, ao nome de Deus, né? Mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus contra um plano maligno de Amã para exterminar os judeus. O nosso texto bíblico de referência está no capítulo 1 do livro de Esther, versículos do 1 ao 9. E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média, os maiores senhores das províncias, estava perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todos os povos que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano de branco, veste azul celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, e argola de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, o rei Assuero, nome hebraico Xerxes, nome grego, fez esse banquete, depois fez um banquete ali de 180 dias, festa para todo canto é lado, depois apenas para aqueles ali de Suzã, da capital do império, durante 7 dias. Cada um bebia à vontade, se alegrava, um vinho à vontade. Depois, no final deste banquete, o rei manda chamar a sua rainha, a rainha Vasti. A rainha Vasti também tinha feito um banquete para as mulheres. E Vasti se recusa a comparecer na presença do rei para ser exibida sua beleza ali para os nobres do palácio. Vasti se acha que ela não deveria comparecer, tá? Para ser exibida, e aí ela recusa. Quando ela recusa, isso vai gerar um atrito, tá? O que acaba levando o rei a destituir a rainha Vasti do reino. Mais na frente o rei sente falta da sua rainha, só que já tinha mandado a rainha embora. E agora? Aí eles criam um plano para eleger uma nova rainha para assumir o posto que era da rainha Vasti. Esté, mas sobre providência divina, é escolhida. Primeiro tópico da nossa lição: a organização do livro, a categorização de Esté, característica literária, autoria e data. Então, da mesma forma que o livro de Ruth, o livro de Esté
ele pertence aos chamados escritos na Bíblia hebraica, que são os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Lembrando que a Bíblia hebraica, ela só tem os livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã, e ela está dividida em 3 partes: a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Neviim, que são os profetas, tanto os maiores quanto os menores, e o Ketuvim, que são os escritos sagrados. Dentro do Ketuvim, que são os escritos, né, são 11 livros, estão os chamados Megilote, que são os 5 livros mais curtos, tá? Que são lidos ali nas festas judaicas anuais. Entre esses livros curtos está Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Ruth, o livro de Ruth, Lamentações, tá? Eclesiastes e o livro de Esther, tá? Então, as categorizações de Ruth e de Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, ou seja, eles estão ali nos livros históricos. O livro de Ruth está no contexto ali do período dos juízes, está ali entre o capítulo 6 e 7 do livro de Juízes, um período em que os midianitas estavam oprimindo os judeus, e Elimeleque e sua família vai peregrinar em Moabe. O livro de Esther está no contexto ali após Ciro, Dario, Ciro, né, determinar que os judeus voltassem para Jerusalém. O contexto do livro de Esther está ali entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, tá? Então, sua canonicidade ou reconhecido, né, inspiradamente, por isso ele compõe, faz parte ali dos livros históricos do Antigo Testamento, tá? O livro de Esther, ele tem 10 capítulos e vai destacar, entre suas características literárias, está a sua historicidade, onde na vista de expressar a referência, no caso ali, ao rei persa, né, o rei Assuero, e tem vários outros detalhes, né, além de seu caráter de forma primária ali para falar sobre a festa chamada Festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus, capítulo 9, versículo 20, a seguir, que é o dia em que Deus deu o livramento aos judeus do extermínio do plano maligno de Amã, tá? Então, o autor do livro de Esther é desconhecido, alguns da autoria a Mardoqueu, outros a Esdras, mas a autoria é desconhecida. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que tenha vivido na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar um grande conhecimento da cidade de Suzã, a capital do Império Medo-Persa, e de sua estrutura, além de importantes documentos do Império Medo-Persa, tá? Então, o livro de Esther leva o nome da sua personagem, né, uma judia chamada Radassa, que quer dizer murta, e o nome Esther, dado ali pelo seu tio, né, Mardoqueu, quando ela foi levada para o palácio, que ela fosse chamada de Esther, que ela usasse o nome de Esther, que quer dizer estrela. Então, Esther, Mardoqueu ou Mordecai orienta ela para que ela use esse nome persa para esconder sua identidade judia, né? Mardoqueu, com medo do que viesse a acontecer com Radassa, ele orienta para que sua prima, né? Eles eram primos, Mardoqueu cuidou, né? Criou Radassa como um pai, né? Protegeu a jovem e para que ela se cuidasse, né? Mardoqueu muito atento aos acontecimentos, ela já vista que os judeus estavam em uma terra
estranha, não estava na sua pátria, então existia todo esse cuidado. Os pais da jovem já eram mortos, então Mardoqueu tinha esse cuidado para com Esther. O segundo tópico, o contexto histórico, o povo hebreu no exílio, o fim do exílio e o pós-exílio. Então, para uma melhor compreensão do contexto envolvendo o livro de Esther, é importante a gente mencionar, né, sobre o fim dos reinos de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Tá? Em 722, o reino do norte deixou de existir, invadido, destruído pelos assírios, o reino do norte também chamado de reino de Israel, e aproximadamente em 100, 150 anos após o fim do reino do norte, o reino do sul, também chamado de Judá, foi destruído, invadido pelos babilônicos em 3 levas, em 605 a.C., 597 e 586, a última invasão dos babilônicos e a destruição do reino do sul. Então, os judeus foram levados para a Babilônia, aqueles que não foram mortos, tá? O cativeiro durou ali, segundo a profecia de Jeremias capítulo 25, versículo 11, 70 anos. Com o fim do período de 70 anos, lembrando que Deus tratou a respeito da idolatria, que foi um dos grandes problemas dos judeus, um dos grandes problemas que ocasionou o cativeiro, foi a idolatria. No cativeiro babilônico, Deus curou o povo de Israel, o povo judeu, da idolatria. Nunca mais na história a gente vê judeu adorando imagem, adorando outro Deus qualquer. Só exclusivamente um único Deus. Então Deus tratou dessa questão no cativeiro. Então, durante o cativeiro, durou ali aproximadamente 70 anos, com Ciro assumindo o poder na Pérsia, tá? Ele decreta, Deus desperta o coração de Ciro, está lá em Esdras, capítulo 1, para que os judeus voltassem à sua pátria. Só que de milhões de judeus, apenas na primeira leva que veio com Zorobabel, apenas 50 mil judeus voltaram para a Babilônia ou para Jerusalém. E a sua grande maioria esmagadora, ficou vivendo na Babilônia, né? Não voltaram mais para a sua pátria. Inclusive, a própria Esther, a própria rainha, né, que veio a ser a rainha da Pérsia. Então, milhares de judeus vivendo ali no território governado agora pela coalizão dos medos e dos persas, tá? Então, ao mesmo tempo que Deus julgava Judá por sua idolatria, usando a Babilônia, tá? Deus também estava exercendo juízo sobre a Babilônia por causa da sua iniquidade, tá? Deus havia julgado a Síria, que conquistou o reino do norte. O povo assírio era um povo extremamente cruel, perverso com os seus povos conquistados. Verdadeiras brutalidades eles praticavam, né, com homens, mulheres, crianças, dos reinos que eles conquistavam. Então, o reino assírio já havia sido destruído, né, a própria Babilônia já havia se empossado, e agora estava chegando a hora de Deus tratar com o próprio reino babilônico. Nós vamos ver isso no livro de Abacuque, quando Deus, através de Abacuque, mostrando para Abacuque que no tempo certo o reino babilônico também teria que prestar conta. A Babilônia, a pessoa de Nabucodonosor, teria que prestar contas a Deus, porque Deus é soberano. Os reinos, eles passam. Nós vimos na imagem de Daniel, da visão da imagem do sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que os reinos, eles passavam, os reinos têm fim. Então, Deus é soberano e cada um tem que prestar contas ao Senhor, tá? Então, o reino assírio já havia sido destruído, o reino babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa, tá? Nesta época, Xerxes, nome grego, Assuero, nome hebraico, estava no poder, e Esther
ela chega à posição de rainha desse império, tá? Então, Esther registra fatos ocorridos na capital desse império, Medo-Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que estudiosos que mais de 1 milhão de judeus viviam na região ali da Babilônia, e mesmo com o decreto de Ciro que permitia que eles voltassem para Jerusalém, para Israel, a maioria permaneceu vivendo na Babilônia, tá? Então, esse período da história é narrado ali do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras, tá? E entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo ali de aproximadamente do livro de Esdras, um intervalo de aproximadamente de 60 anos, e é na segunda metade desse período que se passam os fatos ocorridos aqui no livro de Esther, que vai entre 483 a 473, ou seja, 10 anos aproximadamente ali antes de Cristo, tá? No terceiro ponto da nossa lição, o propósito e a mensagem do livro, a providência divina, uma falsa estabilidade e a festa de Purim. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, mesmo a despeito de suas escolhas equivocadas de permanecerem na terra da Babilônia, não voltaram para a sua pátria, ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Medo-Persa agora. Os judeus olharam para a estabilidade que eles tinham na Babilônia. Eles tinham conquistado, nós vemos Jeremias, através de Jeremias, a profecia de Jeremias. Jeremias diz que Deus, através do profeta Jeremias, diz que o povo, quando chegou na Babilônia, que eles se estabelecessem, que eles casassem, que eles plantassem, que eles levassem uma vida comum, que eles orassem pela paz da Babilônia, pois o cativeiro não era de poucos dias, era de aproximadamente 70 anos. Então, que o povo orasse pela paz da cidade. Então, o povo foi se acostumando, foi se aparentando, foi levando sua vida normal. Com o reino sendo conquistado pelo Império Medo-Persa, o povo já estava estabelecido na terra, se acostumado. A grande maioria não voltou mais para a sua pátria. Só que olhar para a estabilidade, se acostumar vivendo na Babilônia, para quem não é da Babilônia, é um grande problema, tá? É um grande problema, tá? Então, o retorno a Jerusalém exigia muita renúncia e disposição de uma viagem penosa e para a dura reconstrução da cidade, do muro, de tudo, que tinha ficado destruído. Então, o povo achou por bem permanecer vivendo na Babilônia. E o perigo de achar que está tudo bem vivendo no mundo é que uma hora o negócio aperta, Foi o que aconteceu com os judeus. Então, Esther nos transmite uma mensagem, o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer vantajosas, entretanto, não é bem assim que acontece, tá? Estava tudo indo bem ali em Suzã, até surgir essa ordem de extermínio dos judeus, arquitetada pelo ardiloso, pelo mau Amã, que ele queria, de toda forma, exterminar os judeus da face da terra. Então, a falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente de uma intervenção de Deus para salvar suas vidas. E tiveram que lutar pelas suas vidas. Tá? Então não foi fácil não, mas Deus deu a vitória. Então o perigo de querer permanecer no mundo, esquecer de suas origens, de quem somos o povo de Deus. Então o povo de Deus ele não se encaixa no mundo.
Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Daniel e seus amigos proporam não se contaminar, entende? Então, cuidado, né? O livro nos dá uma lição, tá? A falsa segurança foi embora. O povo agora dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Então, a circunstância é melhor confiar, é melhor confiar em Deus do que confiar na mão do homem, tá? Do que confiar na mão do homem. E também a festa de Purim, o livro de Esté tem como propósito também registrar a instituição ali da festa de Purim, ordenada pelo primo de Esté, né, que passou a ser conselheiro do rei, com a morte de Amã, né, Mardoqueu, depois do grande livramento que Deus deu aos judeus. Tá lá em Esté capítulo 9, versículo 20. Então, Purim é o plural de Pur, que quer dizer lançar sorte, que foi quando Amã lançou sorte para fixar o dia ali da morte, do extermínio dos judeus. A festa comemora a frustração desse plano nefasto, né, e a ação providencial de Deus para a libertação do seu povo, tá? Então, o livro de Esté nos lembra de que nós estamos vivendo no mundo, sim, mas nós não somos daqui. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 14 e 15, Jesus falando que assim como ele não é do mundo, nós também não somos daqui. Tá? Pedro vai dizer na sua epístola que nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui de passagem, então nunca nos acostumamos com isto aqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. O problema é que estamos tão acostumados com o mundo que não temos desejo, saudade, vontade de ir para casa. É quando a carnalidade sobrepõe ao espiritual, não se tem desejo de ir embora, de ir para casa. Tá? Então, se acostuma com o Egito, se acostuma com a Babilônia, se acostuma com o mundo, e foi o que ocorreu aqui com os judeus, que não quiseram mais voltar para a sua pátria e tiveram que voltar a lutar pelas suas vidas. E Deus cuidou, né, através de Mardoqueu, de Esté, para que os judeus pudessem se defender, tá? Então, todos os reinos do mundo, conforme nos mostra Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 45, passam. Nossa segurança está em Deus. Nossa fortaleza está em Deus. Então, nós temos que segurar nas mãos de Deus. Porque confiar no reino humano, no poder humano, é um perigo, tá? Então, a palavra de Deus, ela cumpre, os reinos passam, mas a nossa segurança tem que estar em Deus. Então, vamos estudar ao longo das nossas lições todo o contexto envolvendo o livro de Esté. Hoje foi só um resumo do livro, o propósito da mensagem, o que levou Esté ao posto de rainha e a providência de Deus através de Mardoqueu, o tio de Esté, da própria rainha, para livrar os judeus do dia, né, do extermínio, né, arquitetado ali por Amã, um conselheiro de Assuero, que ludibriou o rei ali para tentar exterminar os judeus sem o consentimento, né, de Assuero. Ele não sabia que a sua rainha, Esté, era uma judia. E, da mesma forma, né, acabou sendo o castigo de Amã, né, porque ele não sabia que Esté era judia, e o plano dele acabou caindo sobre a sua própria cabeça, que foi a forca que ele fez para Mardoqueu, acabou servindo para ele mesmo ser enforcado. Então vamos estudar isso nas nossas lições seguintes, tá? Deus abençoe.